Seja sempre glorificado. Mais uma vez estou aqui, irmãos, após um vídeo que já gravei, mas esse vídeo agora não será uma pregação, mas sim um esclarecimento a respeito do batismo, que muitos se preocupam, né? E a gente fica preocupado também porque sabemos que é necessário o batismo, não descaracterizamos o batismo de forma alguma, porque foi um mandamento deixado pelo Senhor. Está escrito aqui em Marcos capítulo 16, em outros lugares também, no versículo 15. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Observamos, irmãos, aqui que o batismo apenas é um ato simbólico, podemos dizer, mas com grande relevância, porque foi o Senhor Jesus que determinou que assim fosse. Mas podemos observar que o batismo não salva. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse: quem crer e for batizado, precisa crer. Se não houver crença, como já houve casos de pessoas por causa de tradições, porque são de famílias que já eu vi em algumas denominações, a pessoa ela é até criança ainda, novo, nem entendeu direito, nem sabe o que vai crer, está com a mente ainda sendo formada. Então, às vezes ela é, vamos dizer assim, impulsionada pelos pais para que se batizem. Isso não é correto, irmãos, porque nós podemos inserir um erro grave diante dessa situação, porque não é o batismo que salva. Se a pessoa aceitar, quer dizer, recebe Jesus Cristo como seu Salvador no seu coração e crê nele, esse já está com a sua salvação garantida. Porém, o batismo, irmãos, é um ato simbólico. É claro que é preciso, porque foi o Senhor Jesus que falou. Mas não quer dizer que se a pessoa crer em Jesus Cristo e não alcançar o tempo de se batizar por uma enfermidade ou por algum motivo que não teve oportunidade, que ela vai ser condenada. Ela não deve se desesperar, porque eu sou testemunha disso, irmãos. Eu estive visitando uma senhora e naquele dia ela queria se batizar, mas ela já tinha crido em Jesus Cristo, tinha aceitado ao Senhor Jesus como seu Salvador. E quando eu cheguei na casa dela, ela pediu batismo, irmão. Quero me batizar porque eu queria completar tudo direitinho, irmão. Naquele mesmo momento, Deus já preparou tudo ali, ou melhor, no outro dia, ou alguns dias após, não me recordo agora, Deus preparou uma piscina, levei até a casa dela e fiz o batismo dentro da casa dela. Mas ela já tinha crido. Se ela perecesse, vamos dizer assim, sem o batismo, pela fé que ela cria em Jesus Cristo com tanto carinho, com tanto amor, eu tenho certeza que ela seria salva. Porém, para cumprir o mandamento da palavra, ela tinha esse desejo para confessar publicamente a sua fé, ela passou então a ser cumpridora daquilo que o Senhor Jesus disse. Quem crer e for batizado. O Senhor Jesus não falou quem for batizado e crer. Então, irmãos, nós devemos ter esse pensamento, porque às vezes existem denominações que falam: aquele ali morreu, é porque Deus não quer mais ele. Não existe isso, irmão. A pessoa morreu porque tinha que morrer, irmão. Se ele creu em Jesus Cristo, ele creu. Não importa se ele não foi batizado, se ele não chegou a tempo. Quer dizer, eu já fui em hospitais, irmãos, visitar pessoas que estavam no fundo de uma cama. Não teria condições de eu tirar a pessoa, irmãos, com uma bolsa de coloscopia, acho que é coloscopia, não sei como é que chama aquilo, que coloca do lado e com buraco na barriga. Como é que eu vou colocar uma pessoa dessa dentro d'água, irmão? Mas ela acreditou, ela creu em Jesus Cristo, ela aceitou Jesus Cristo como Salvador. Você acha que só pelo fato dela não passar pelo mandamento do batismo, que foi o Senhor Jesus que deixou, ela não vai ter salvação, irmãos? Ah, mas ela teve oportunidade e não foi. Irmãos, o Senhor sabe de alma, nós não sabemos, nós não podemos julgar as pessoas.
Nós não podemos julgar almas, certo, irmão? Por isso, se você já aceitou Jesus Cristo, está aguardando o teu batismo e está em dúvida, não sabe aonde vai, não se preocupe, ore. A única coisa que você tem que fazer é orar, porque Deus, Ele não vai deixar com que sua alma se perca. Por que que Ele não vai deixar? Porque você está orando, você já creu em Jesus Cristo, você já sabe que Ele é o teu Salvador, você já não adora outros deuses, você não se prostra diante de coisas feitas pelas mãos dos homens, você não vai atrás de qualquer tipo de ensinamento. O ensinamento que nós temos que saber é que aquele que crer, o que é crer, irmão? Acreditar, confiar, depositar a confiança naquilo, saber que somente o Senhor Jesus é a salvação. Aí ele vai, mesmo que você não seja batizado nas águas, ele vai limpar a tua espiritualidade, você vai crer nele. Através da tua crença, então segue a parte do batismo, irmãos. Por quê? Porque aí você vai fazer uma confissão de fé diante das pessoas que estão te batizando. O batismo é uma confissão de fé. Não quer dizer que você, se não conseguir alcançar o batismo, eu estou aqui no hospital, eu queria tanto me batizar, agora eu perdi a minha alma. Não diga isso, você não perdeu nada. Você crê em Jesus Cristo? Você acredita que Ele é o teu Salvador? Você crê que Ele pode salvar a tua alma? Agora, existem denominações que acham que se a pessoa não se batizar, ela não vai para o céu. Aonde está escrito que o batismo é salvístico? Mostra para mim que o batismo é salvístico. O batismo não é salvístico. Se o batismo fosse salvístico, aquele ladrão que estava na cruz não poderia entrar no céu. Quem salva é Jesus Cristo. Quantas pessoas que batizam, estão batizando nas águas aí de algumas denominações que praticam heresias e tantas coisas, e as pessoas nem creem em Jesus Cristo, irmão. Existem denominações, não vou citar o nome, que não creem em Jesus Cristo, creem em outras coisas e também batizam igual por imersão. Eu tenho conhecimento disso, irmãos, né? Para começar, o batismo nas águas, ele vem do judaísmo, certo, irmãos? Já os essênicos já batizavam nas águas. E muitos deles nem criam em Jesus Cristo, irmão. Então, vejamos que nós, irmãos, temos que entender que a salvação, ela vem por meio da obediência e da crença em Jesus Cristo. O batismo é apenas um ato de uma doutrina para mostrar a nossa confissão de fé, que nós já cremos em Jesus Cristo e podemos ter a salvação, certo, irmãos? Porque não pode ser removida a imundícia da carne, Pedro falou, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 3,21. É só por meio de Jesus Cristo que se salva, irmão. O batismo tem um significado. Além de ser um testemunho público da nossa fé, irmão, em Jesus Cristo, que fala algo, na verdade é um meio através do qual nós externamos a nossa fé que temos depositado em Jesus Cristo. Então ele é necessário, mas não quer dizer que ele salva. Quem salva é só Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre a fé em Jesus Cristo, irmãos, nós referimos a crer que ele existe. E mais do que isto, a maioria das pessoas que creem em Jesus e não entendem o que ele fez, são duas coisas completamente diferentes. O que nos salva da perdição eterna e da condenação dos pecados é a obra de Cristo na cruz. Se você for batizado, mas não entendeu nada da obra de Cristo na cruz, não sabe nem o que você está fazendo, por que eu tenho que me batizar? Porque meu pai falou que eu tenho que ser batizado, mas eu não sei nada. Por que eu tenho que me batizar? Você não sabe nada. Então você não creu em nada. Se você não creu em nada, o teu batismo não tem valor nenhum, irmão.
Teu batismo só passa a ter valor quando você crê naquilo que você está fazendo. Por isso que eu não acredito em rebatismo. Por quê? Se a pessoa está numa igreja realmente evangélica, cristã, que batiza de acordo à imersão, né? Conforme o mandamento de Jesus Cristo. É batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Conforme o mandamento de Jesus Cristo. Ela não batizou por causa da denominação. Ela batizou porque ela creu em Jesus Cristo. Desde o momento que ela creu em Jesus Cristo, ela não batizou porque a denominação, porque foi a denominação, porque ela creu na denominação. Ela batizou porque se ela batizar porque ela creu na denominação, de que adianta? A denominação existe hoje, amanhã pode não existir mais. Ela tem que batizar crendo em Cristo. Se a pessoa crer em Jesus Cristo, ela já está salva. Apenas falta uma parte. Mas se essa parte não chegar a se concretizar, Deus não vai jogar ela fora. É logicamente que a pessoa tem que ter a consciência. Quanto ela creu em Jesus Cristo, mais rápido que ela puder se batizar, melhor. Mas se ela não tem condições, ela tem que esperar. E Deus conhece, Deus sabe quando a pessoa está esperando por um motivo, certo, irmãos? Justo, ou quando a pessoa está, desculpe a expressão, se relaxando e deixando para outro dia. Aí é diferente, porque Deus conhece os corações. Vamos supor, uma pessoa que nasce lá no Oriente Médio, por exemplo, irmãos, onde não tem igreja cristã. E vai um missionário lá, um evangélico, e anuncia a Jesus Cristo. E ela crê em Jesus Cristo. E ele vem embora, certo, irmãos? E demora para ele voltar. Demora 1 ano, 2 anos. E aquela alma que está lá, durante esse período de tempo que ele demorou, Deus vem e leva ela. O que você me fala sobre isso? Ela teve culpa? Não tinha ninguém para batizá-la. Você acha que ela teve culpa? Então, irmãos, Deus não julga como homem. Deus sabe que ela creu em Jesus Cristo. Deus sabe que ela está crendo em Jesus Cristo. Mas houve uma falha humana, talvez, ou alguma coisa permitida por Deus, certo, irmãos? Porque o que salva é a morte de Jesus Cristo na cruz e a sua ressurreição. Mas ele deu ensinamento: ide por todo mundo, batizai as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ou ele disse em Marcos: ide por todo mundo, pregai o evangelho e batizai, como eu acabei de ler aqui, quem crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado. Pronto, certo, irmãos? Quer dizer, a pessoa que creu em Jesus Cristo primeiro, ela tem que, claro, procurar uma forma de agilizar o seu batismo. E qual seria a forma mais indicada? Você pode me perguntar. Eu vou em qualquer igreja me batizar? Não. Você vai orar. Você não creu em Jesus Cristo? Se você creu em Jesus Cristo, você tem que crer que Ele ouve a tua oração. E você vai orar e Deus vai criar um caminho para você se batizar. Sem você precisar correr para lá ou para cá, entendeu? Deus pode levar até dentro da sua casa. Por exemplo, Cornélio. Cornélio, o que o Senhor fez? O Senhor falou: Cornélio é um homem justo. Falou para Pedro. Vocês querem ver? Lá no livro, em Atos dos Apóstolos. Vamos no livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, para os irmãos entenderem bem, para ficar mais claro aqui. Irmãos, nós não estamos, quero deixar claro que eu não estou descaracterizando o batismo, apenas estou dando uma palavra, um ensinamento aqui, para que as pessoas que estão nessa agonia e não tem quem batizar, não tem quem vai batizar, agora nessa época de pandemia, que às vezes as pessoas não conseguem ser batizadas por algum motivo, ou não podem nem sair de casa, outros às vezes até estão internados em hospitais, e aí, não fui batizado, agora vou para o inferno, vou morrer com essa enfermidade. Nada disso, você creu em Jesus Cristo, aceitou Ele como seu Salvador. Se esse vídeo chegar até você agora, onde você estiver, você faz uma oração a Deus e peça para Deus perdoar os teus pecados e fala: Senhor Jesus, a Ti eu entrego o meu coração. Pronto, você já fez a tua parte. Você tem que falar isso com sinceridade. Você está entendendo, irmãos? Vejamos aqui, irmão, em Atos dos Apóstolos.
no capítulo 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que lhe dizia para ele: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia um homem a Jope, chama Simão Pedro, que tem por sobrenome Pedro. E ele fez aquilo, irmão, mandou chamar Pedro, né? Fez tudo aquilo que Deus mandou. Pedro não quis ir, porque Pedro achou que como era gentil, não poderia se batizar. Pedro tinha ainda essa doutrina, não havia sido esclarecido. Por isso Deus mostrou para ele uma visão de vários animais que não se poderia comer na lei mosaica, e mandou ele comer, e ele disse: Senhor, de modo nenhum, jamais eu comerei alguma coisa imunda ou impura, certo? E aquele lençol tornou a recolher no céu, e então, eis que dois varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntaram pela casa de Simão, e chamando, perguntaram a Simão, que tinha por sobrenome Pedro, que morava ali. Então, pensando Pedro naquela visão, ele entendeu, irmão, quando ele viu aqueles varões, que era para ele ir. E quando chegou lá, descendo junto aos varões, que foram enviados por Cornélio, ele disse: Sou eu a quem procuras? Qual é a causa por que estás aqui? E por que causa, né, estou aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, um varão justo e temente a Deus e de bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que chamasse a sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, chamando-o para dentro, recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos. E no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio, estavam esperando, como já foi convidado aos seus parentes também, amigos e mais íntimos. E aconteceu que entrando Pedro e saiu Cornélio, recebendo, prostrando aos seus pés, mas Pedro levantando, dizendo: Levanta-te, que também sou homem igual a ti. E falando com ele, entrou e achou muitos ali, haviam ajuntado. E disse-lhe: Vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se. Quer dizer, Pedro tinha aquele costume ainda, irmãos, né? Ainda não havia sido liberto daquilo, vamos dizer assim, daquele tipo de doutrina, que ele achava que, como ele era judeu, não podia se misturar com gentios, entende, irmão? Mas depois disso Deus foi modificando. E logo, irmãos, quando ele falou tudo para Pedro, contou tudo para Pedro, aí Pedro reconheceu que Deus não faz exceção de pessoas, mas que é agradável aquele que em qualquer nação teme a obra e que é justo. E a palavra que ele enviou aos filhos de Israel foi anunciada por Jesus Cristo. E este é o Senhor de todos. Então, quer dizer, não era só daquele. Começando pela Galiléia, depois do batismo de João, pregou aquilo que tinha que ser pregado. E o Senhor Jesus, então, derramou sobre eles o Espírito Santo, e eles foram e anunciaram o Evangelho em toda a terra, certo, irmãos? Naquele momento, então, Pedro, vendo que essas palavras estavam sendo faladas, caíram sobre eles o Espírito Santo, quando eles ouviram falar essas palavras. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vivido com Pedro, maravilharam-se da manifestação de Deus no meio daqueles homens. E respondeu Pedro: Porém, pode alguém porventura recusar a água que não sejam batizados, esses que também já receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que foram todos eles batizados. Então os irmãos observam que antes deles serem batizados, o Senhor já estava com eles, porque o Senhor mandou até um anjo falar com eles. Então os irmãos observam que não precisou ele ficar correndo atrás onde que ele ia batizar, não entrou em desespero, apenas ele orava e fazia a sua parte. Faça você a sua parte. Se você está aí num hospital ou em algum lugar que você não tem recursos, não conhece
Não precisa você se preocupar. Você só tem que orar. Só orar. Nós temos que acreditar mais na oração, irmãos. O que está acontecendo é que as pessoas estão deixando de crer nas suas orações, preferem pedir orações para outros. Não é errado pedir orações para outros, mas você tem que entender que você crê em Jesus Cristo, recebeu Ele como teu Salvador, Ele já é teu Salvador. Ninguém pode te condenar, ninguém pode tirar de você que você creu que Ele é o único Senhor que pode salvar a tua alma. Quanto ao batismo, é a tua confissão de fé. Ele chamou todos os seus parentes e amigos na sua casa, porque muitos que não criam em Jesus Cristo, tinham que escutar a pregação pela boca de Pedro e na mesma hora foram batizados. Os irmãos estão entendendo? Então, nós temos que identificar, irmãos, isto nas pessoas também. Nós temos que identificar, temos que ter o Espírito de Deus para realmente ver quando a pessoa crê de verdade, irmãos. Está entendendo? Porque Deus, Ele olha o profundo do coração. Jesus Cristo já pagou os nossos pecados. Ele já pagou. Se você crê nele, você já está crendo nele. Agora, quanto ao batismo, é uma consequência. A fé nos coloca com Jesus na cruz, crucificados com ele. Por isso que está escrito, todo aquele que crê. Não está escrito todo aquele que for batizado. Quero deixar claro que não estou descaracterizando o batismo. Essa é uma palavra mais para aqueles que estão numa situação que não tem mais condições, às vezes, nem de levantar da cama, por alguma enfermidade, por alguma coisa, mas você creu em Jesus Cristo. Você falou, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, eu quero mudar a minha vida. Você não adora mais nenhum tipo de ídolos, você adora agora Jesus Cristo. Mas você não pode ser colocado dentro d'água. Às vezes você está com uma enfermidade que não te permite. E se alguém for colocar você dentro d'água, pode até ocorrer um óbito. Já aconteceu casos, irmãos. Porque isso realmente é complicado. E quem vai responder? Mas se você creu em Jesus Cristo, você acha que Jesus Cristo não está vendo tudo isso, irmão? Pelo amor de Deus, irmão, vamos ter luz de Deus para nós entender, irmão. Toma posse da vida eterna, como está escrito em Timóteo, 1 Timóteo 6,12. O batismo é o nosso testemunho da identificação com Cristo. Revela não apenas que eu tenho fé, mas que tipo de fé que eu tenho. Né? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Estamos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, que foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos, pois, em novidade. Romanos 6, 34. Quando nós emergimos alguém, estamos simbolicamente declarando que aquela pessoa foi morta para o mundo. Bendito é o nome do Senhor. Ela já está demonstrando simbolicamente que ela já não é mais desse mundo. Reconhecemos que o tipo da fé é que se identifica com Cristo e com a sua obra redentora da cruz. É a fé, não é o batismo. Não adianta eu sair por aí batizando todo mundo que não crê e nem sabe o que eu estou fazendo. Ele nem sabe que está... Quer batizar? Eu quero. Aí muitos vão lá para o Rio Jordão, já aconteceu isso, em caravanas, em excursões, chegam lá no Rio Jordão, só porque estão lá no Rio Jordão querem batizar, mas não sabem nem o que estão fazendo. E depois saem de lá, continuam a mesma coisa, porque não creram em nada, apenas porque gostaram, porque estavam no Rio Jordão. Eu sou testemunha disso, irmão. Eu não batizei ninguém, eu não batizei pessoas assim. Eu batizei sim no Rio Jordão, mas batizei pessoas que já tinham crido em Jesus Cristo, que eu anunciei o Evangelho, que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Batizei judeus, batizei brasileiros, mas não levei do Brasil para lá. Já estavam lá, foi difícil. Né? Então, essa é uma explicação que faz com que você se identifique. O batismo é uma identificação que todos veem, não? Ele foi batizado, por que ele foi batizado? Porque ele aceitou Jesus como Salvador, porque ele creu nele, certo? É uma identificação pública. Ela é apta, né?
Agora você pode pensar, mas quanto tempo eu tenho que demorar para mim ser batizado? Ora, bom, aí é uma questão de Deus preparar para você. Se você tiver uma oportunidade, você já vai batizar. Agora, se acontecer, como eu falei, que você não tem oportunidade, não sabe aonde vai, ora, Deus vai preparar, que vai chegar na tua porta, ou Deus vai te mostrar num sonho, Deus vai fazer que nem fez com Cornélio. Ou nós não cremos no mesmo Deus, ou nós não somos o mesmo povo, não acreditamos que Jesus Cristo tem o mesmo poder. Irmão, se eu sou crente, se eu sou evangélico, se eu creio na Bíblia, eu tenho que colocar o meu coração em funcionamento com a minha fé. Eu não posso ignorar nem fazer oscilação de fé. Não é em qualquer lugar também que eu vou ir me batizar. Não, eu já sou batizado. Também não é em qualquer lugar se eu não fosse batizado, não é em qualquer lugar, não. Se eu ver algum lugar que quer me prender, que você tem que ser batizado aqui, mas você vai ter que ser membro aqui, você vai ter que fazer isso, começa a colocar norma. O Senhor Jesus não deu norma, não. Quando Cornélio foi batizado, irmão, ou melhor, quando o eunuco foi batizado por Felipe, Felipe batizou o eunuco e logo foi arrebatado para Azoto. Deus ensina o que nós temos que fazer. E nós temos as escrituras, hoje é muito mais fácil, hoje nós temos as escrituras sagradas, que eu peço a vocês que adquiram. E depois vocês podem, irmão, também buscar perguntas, até mesmo como um canal como esse, perguntar. Nós estamos aqui para ajudar, nós não salvamos, mas quem salva é Jesus Cristo. Nós podemos ajudar. Então, nós sabendo disso, irmão, nós estamos sendo esclarecidos sobre isso, nós sabemos que a única redenção é Jesus Cristo e que aquele que crê de todo o coração, sem dúvida acerca disto, está pronto para ser batizado. Você tem que crer primeiro para depois você ser batizado. Não adianta você ir num batismo, como já participei desses batismos, e você ser movido por uma emoção, não conhecendo o que você está seguindo, não sabendo de que forma doutrinária é aquela denominação, você vai batiza e depois começam, a princípio dizem que não tem, que venha como estás que Deus vai te limpar. Depois você começa a receber ordens, regras, em cima de regras e tantas coisas que você mesmo vai se sentir que você fez uma coisa que você não consegue cumprir. E aí você pode tomar um caminho diferente e o teu batismo, ao invés de ser para a salvação, pode se tornar para a condenação. Por quê? Porque você não vai conseguir seguir o que você se comprometeu. Mas se você crê em Jesus Cristo vai te indicar corretamente o que você tem que fazer e Ele sempre estará com você, todos os dias, até a consumação dos séculos. E você sendo batizada, você crendo nele, sendo batizada, com certeza herdará a vida eterna. E você que não está tendo oportunidade por causa da pandemia, está internado no hospital, ou está no fundo de uma cama, ou está com uma doença incurável, entrega o teu coração a Jesus Cristo e confia nele. Diga para ele, Senhor, eis aqui a minha alma. Não importa, você não pode sair do teu leito, ninguém pode te batizar, ninguém pode tirar você de onde você está, porque senão você pode perecer. Então, ore, entregue a Jesus Cristo o teu coração e Ele pode tomar caminhos na tua vida e até fazer com que você cumpra todo o mandamento de acordo com a palavra de Deus. Mas se isso não ocorrer, lembra do ladrão da cruz. O importante é você salvar a tua alma. Deus seja sempre glorificado. Amém.